Olá, você vai ver nessa edição. Sob relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, contas de governo de Cotriguaçu e de Juína são apreciadas pelo TCE de Mato Grosso. Contas de governo de mais 4 prefeituras entram na pauta de julgamento do Tribunal de Contas. Os detalhes agora no TCE Notícias. Parecer prévio favorável à aprovação. Esse foi o entendimento do relator, conselheiro Sérgio Ricardo, sobre as contas de governo das prefeituras de Cotriguaçu e de Juína. O voto foi acompanhado por unanimidade do plenário. Veja como foram as apreciações desses processos. Sob relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo, as contas anuais de governo das prefeituras de Cotriguaçu e de Juína, referentes ao exercício de 2022, receberam no Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação. No balanço de Juína, o conselheiro relator destacou, entre outros apontamentos, que houve economia orçamentária. Na comparação das despesas realizadas com as despesas autorizadas, constatou-se economia orçamentária de 28 milhões. Na execução orçamentária, houve um superávit no valor aproximado de 19 milhões. No resultado financeiro do Poder Executivo, verificou-se um superávit no valor aproximado de 33 milhões, evidenciando a existência de suficiência financeira de obrigação a curto prazo. O conselheiro relator ainda evidenciou o cumprimento dos mínimos e limites constitucionais e legais. Restou apurado, na manutenção e desenvolvimento de ensino, foram aplicados 30,58% da receita base. Nas ações e serviços públicos de saúde, houve aplicação de 33,83% da receita base. Na remuneração dos profissionais de educação básica, aplicou-se 93,20% da receita base. Os gastos com pessoal do Poder Executivo, Legislativo e do município correspondem, respectivamente, a 47%, 1,49% e 49% da receita corrente líquida, e os repasses ao Poder Legislativo foram equivalentes a 4,39%. Nas contas de Cotriguaçu, o conselheiro relator esclareceu que, em 2022, o município esteve sob responsabilidade de 2 gestores. Durante o período em que o Lírio dos Santos esteve à frente do Executivo, foram encontradas irregularidades. Mas, em razão do falecimento do gestor, o conselheiro emitiu recomendações à atual gestão. Em concordância com o Ministério Público de Contas, compreendo que o falecimento do senhor Olírio, gestor naquele determinado período, antes mesmo do término do exercício de 2022 e, por consequência, antes do exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito com relação a este gestor, sendo vedada a imposição de qualquer medida sancionatória, considerando a responsabilidade personalíssima dos atos do governo. O conselheiro relator ainda apontou que as contas do período em que o vice assumiu a gestão de Cotriguaçu não foram apontadas irregularidades. Considerando que o senhor Valdivino Mendes dos Santos esteve frente à prefeitura de 21/11 de 2022 a 31/12 de 2022 e que, em relação a ele, não foram imputadas irregularidades, opinou pela emissão de parecer prévio favorável à sua gestão. E ainda falando das apreciações em plenário, a Corte de Contas mato-grossense emitiu parecer prévio favorável à aprovação para mais 2 prefeituras que estavam sob relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. Veja quais são elas. Sob relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, as contas de governo exercício de 2022 da Prefeitura de Cláudia foram apreciadas. Entre os pontos positivos foi evidenciado que as receitas arrecadadas totalizaram cerca de R$ 77.620.000 e as despesas realizadas corresponderam a R$ 77 milhões. Ao comparar a receita prevista com a arrecadada, bem como as despesas realizadas com as autorizadas, apontou a existência de excesso de arrecadação e economia orçamentária. Considerando o total dos créditos adicionais abertos mediante o uso de fonte superávit financeiro do exercício anterior, salientou que houve resultado orçamentário
superavitário. Com isso, esse balanço recebeu parecer prévio favorável à aprovação. O conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto também relatou as contas de governo de 2022 da Prefeitura de Nova Canaã do Norte. Nesse processo foram identificados resultado orçamentário superavitário, economia orçamentária e suficiência financeira quanto aos restos a pagar. E mais. Ressaltou o cumprimento dos limites constitucionais e legais relacionados à educação, saúde, Fundeb, despesa com pessoal e repasses ao Legislativo. Feitas essas observações e considerando o cenário positivo apresentado no relatório, acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, sob a responsabilidade do senhor Rubens Roberto Rosa, com as recomendações descritas no voto integral. Durante a sessão plenária, os conselheiros apreciaram também as contas de governo das prefeituras de Barra do Garças e General Carneiro. Veja. As contas anuais de governo das prefeituras de Barra do Garças e de General Carneiro receberam, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, parecer prévio favorável à aprovação. Esses dois balanços são referentes ao exercício de 2022 e estiveram sob relatoria do conselheiro Valdir Teis. Nas contas de Barra do Garças, o conselheiro relator destacou a arrecadação do município, que foi de pouco mais de 331 milhões de reais, 57 milhões a mais no comparativo com 2021. No mesmo período, também foi pontuado que as receitas próprias aumentaram de pouco mais de 43 milhões de reais para quase 61 milhões. O conselheiro relator ainda frisou os investimentos na saúde e educação. Em saúde ele investiu, o município, 31,68% e na educação 37%. Então, gastou o dobro em saúde. Nas contas da Prefeitura de General Carneiro, o conselheiro relator identificou que a arrecadação das receitas orçamentárias foi de quase 44 milhões de reais, excluindo a intra-orçamentária. E o município de General Carneiro, que está também na mesma rodovia, pouco para cá, teve um superávit, um superávit interessante, de 1,33%. Fez o seu orçamento praticamente balizado com a realidade, investimento 6,64% e um gasto de pessoal de 30,86%. Ainda foi evidenciado o cumprimento dos mínimos e limites constitucionais e legais. Por exemplo, na saúde foram 24,30%, superando o mínimo de 15%. O ouvidor-geral do TCE de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim, ministrou palestra no Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, realizado na semana passada na cidade de Natal. O conselheiro apresentou resultados do grupo de trabalho que ele coordenou no âmbito do Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controles Interno e Social do Instituto Rui Barbosa, que teve um papel importante na formulação de diretrizes nacionais para a consolidação de ouvidorias públicas, com base na Lei 13.460 de 2017, que diz respeito ao Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. No encontro, o conselheiro Antônio Joaquim apresentou os resultados após a expedição da nota técnica, já aprovada pelo Comitê do Instituto Rui Barbosa, que estabeleceu 7 recomendações de providências aos tribunais de contas e de uma proposta de sistematização de monitoramento anual das ouvidorias. Além disso, um modelo de normatização da estratégia pelos tribunais com um calendário de campanhas institucionais para a divulgação das ouvidorias pelos órgãos de controle externo. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!